Olá, guerreiras, a paz do Senhor. Hoje eu tô aqui, gente, num vídeo diferente. Hoje é sábado, o Sérgio foi pro salão, porque agora o povo só quer saber dos dreads dele, né? E eu aproveitei para tirar o dia para cuidar do meu cabelo, para fazer a manutenção no meu cabelo e aproveitar a oportunidade aqui, o tempinho que eu tô, porque para mim é tá parado, fazer o meu próprio cabelo é não fazer nada. Aproveitar e compartilhar com vocês algumas reflexões, coisas que eu nunca fiz antes, né? A imagem não tá muito boa, porque a iluminação é fraca um pouco no meu quarto. Compartilhar com vocês algumas reflexões sobre os dreadlocks, sobre o meu cabelo, onde eu já passei muito preconceito, muito racismo por esse cabelo, mas muito mesmo. Antes dos dreads, eu nunca tinha sentido na pele o que é racismo, mas após os dreads, teve 2 episódios bem pesados de racismo que eu passei e eu quero compartilhar com vocês e também o porquê de eu ter esse cabelo, né? Então, às vezes a pessoa acha que é uma vaidade, um estilo de louco, mas não é só isso, entendeu? Então, a minha vida foi dividida, a minha vida teve um divisor de águas após o tumor que eu tive, né? O câncer que quase me matou. E o câncer ele te muda de dentro para fora, ou você morre ou você muda. E no meu caso eu não morri, mas eu fui transformada por Deus. Inclusive o meu cabelo, né? Então, eu poderia estar aqui agora de mega hair ou usando o meu próprio cabelo natural, mas eu tenho muitos motivos para não ter o mega hair e para não usar o meu cabelo natural. E coisas que eu nunca disse, né? E hoje talvez eu consiga expor um pouquinho aqui. Apaguei um vídeo anterior que eu tinha gravado porque eu me emocionei e eu detesto me emocionar, amém? Quando eu falo de mim, porque parece vitimismo, né? E eu não gosto de passar esse ar pra ninguém, em lugar nenhum. Então, gente, quando eu tive o câncer, eu usava mega hair, tinha cabelão, ou então eu usava o meu cabelo natural, como vocês veem algumas vezes aí nos vídeos anteriores, Chanel. Mas nunca usei o meu cabelo natural, não, desculpa, com prancha, né? Antes no Chanel. Nunca usei meu cabelo natural, porque meu cabelo natural, ele é muito cacheado, mas muito cacheado mesmo. E eu sou uma pessoa que tenho rinite, né? Deus já me curou da rinite, mas eu me desviei, voltei para as drogas e a rinite voltou também. E depois disso eu não recebi mais a cura. Apesar de não ter buscado também essa cura, mas eu tomo um comprimido por dia antes de dormir, tá tudo certo. E aí a gente vai buscando outras coisas, prioridades que é pra gente. Então, o meu cabelo natural cacheado pedia muito creme de pentear, umidade, né? Eu tinha que umedecer porque ele não pegava formato nos cachos igual o das minhas filhas. E o delas, mesmo pegando formato, exige um cuidado com creme e às vezes até umidade. Então, isso me fez muito mal para minha saúde. Me deu muita sinusite, muita rinite. E os produtos químicos que eu passava demais no meu cabelo, que era o Botox, o Formol, essas coisas que vai muito Formol, e também me faziam muito mal. Me deixava muito doente, mas muito mesmo, a ponto de eu ir pro UPA tomar injeção para alergia. E quando eu estava com câncer, eu fiz uma oração. Então todas as nossas orações são respondidas, todas. E eu pedi ao Senhor um trabalho dentro da minha profissão que eu não viesse a mexer com tanto produto químico. E surgiu os dreadlocks através da vida do Sérgio, né? E a gente começou a fazer os dreads e aquelas pessoas que faziam luzes, que faziam progressiva, a gente foi perdendo esses clientes em troca dos clientes dos dreads, né? E isso foi uma grande vantagem para mim, por eu poder respirar e não mexer mais com química. Mas infelizmente, o preço que a gente paga por usar dreads é muito alto também, por causa do preconceito do racismo, que infelizmente existe, tá aí, entendeu? Então o Sérgio está construindo esses baby dreads no meu cabelo aos poucos, até que eles cresçam, é o meu próprio cabelo. E então, eu vou falar disso então, do preconceito, do racismo, a experiência que eu tive com
acho que é racismo, não foi nem preconceito, porque foi muito pesado, né? Sei lá. Nunca passei por isso antes. Passei depois dos dreadlocks. Então eu fui um dia, minha filha, ela sempre reclamava que o menino pisava no pé dela na escola, porque ela tinha comprado um tênis novo. E o diabo, ele é sujo, ele sabe como agir. Esse tênis que a minha filha tinha foi um tênis que ela comprou, que eu comprei para ela, após um longo período de, sei lá, uns 2, 3 anos, sem a gente poder comprar nem um chinelo. Porque junto com o câncer veio extrema miséria. Veio uma coisa muito pesada na vida financeira. Então minha filha chegou a usar tênis em pleno século XXI, em pleno 2017, com o dedão para fora, para ir para a escola, hein? E Deus não permitia que alguém nos abençoasse, porque a gente estava passando pelo processo com o Senhor. Aí eu comprei, né? Saí da crise e comprei um tênis para minha filha. E todo dia ela voltava da escola reclamando que tinha um menino que pisava muito no pé dela. Por causa do tênis dela. Era um inimigo, né? Se levantando porque ele quer ver a gente na miséria. Aí quando foi um dia... E eu não ligava para quando ela falava. Eu achava coisa de criança, né? De adolescente. Mas um dia ela chegou falando que ele pisou e doeu o pé dela. Aí eu me ressenti e fui na escola. Fui lá na escola, mas eu não fui para brigar nem nada. Só que eu liguei primeiro na escola e no telefone eu me alterei. Fiquei nervosa com a diretora. Mas não fui sem educação. Eu falei, eu queria falar com a senhora, não posso falar agora, não sei o que, se quiser falar, vem aqui. Aí ela já foi sem educação comigo e eu já falei meio alto com ela. Aí eu fui na escola, cheguei lá e fui explicar. Falei, não, eu só queria conversar. Aí nisso eu já tava calma. Falei, eu só queria conversar, que chamasse o aluno tal, porque minha filha reclama dele em torno de 4 meses e eu quero pedir para que ele não pise mais no pé da minha filha, porque ela tá sentindo dor no pé. Pensa numa menina delicada, que é a Gabi, e num mamute, que é um menino, né? Homem é grosso, por mais que seja menor do que a menina. Aí a diretora não quis chamar o aluno e chamou um senhor lá na sala da diretoria, que eu acho que era um subdiretor, sei lá o quê. E eu comecei a falar, não, eu só queria conversar, só isso, para que ele não pise mais no pé da minha filha. Tem como a senhora falar com a criança, pelo menos? E ela não queria nada, resumindo, né? E ficou aquela coisa, gente. Aquela especulação. Ela falou, mas da onde veio... Chegou a falar assim, da onde veio essa rixa? Das ruas? Falei, o quê? Rixa das ruas? Eu não conheço o aluno, não conheço a criança e é apenas uma queixa. Que ele não pisa no pé da minha filha, só isso. Ah, eu tô achando que isso é coisa de gangue da rua, que veio pra dentro da escola. Falei, meu Deus, por que tá tão difícil da senhora entender? E foi coisa assim de meia hora. E ela não queria entender. Até que esse homem falou assim pra mim, esse subdiretor, sei lá o que, coordenador. Ele olhou pra minha cara, eu tava cheia de dreads, não era esse cabelo, era outro, uns dreads mais grosso, mais escuro e mais volumoso, onde despertava mais racismo e mais preconceito. Aí ele olhou pra minha cara e ele falou assim, eu conheço a mãe desse aluno, ela tá sempre aqui na escola. É uma senhora, ela tem 43 anos. Falou desse jeito. 42, quer dizer, porque isso faz tempo já. Eu tô com 43 hoje, acho que faz uns 2 anos isso já. Aí falou a idade dela, ela tá com 41 anos. Aí eu olhei pra cara dele e falei, eu também tenho a mesma idade que ela, e eu também sou uma senhora, e eu também tô sempre aqui. Resumindo, foi uma ladainha tão grande, gente, que eu não entendi o porquê daquilo tudo. Aí eu falei assim, pra diretora, eu falei, eu gostaria, inclusive, que a senhora me perdoasse, porque eu me alterei um pouco no telefone, mas não foi nada demais no telefone, ao ponto dela ficar com raiva de mim, não. Foi uma ligação de, sei lá, nem 1 minuto. Aí ela falou assim, eu não perdoo ninguém, quem perdoa é Deus. E eu lembro que eu falei assim pra essa mulher, nossa, aquilo foi Deus. Eu falei assim, tudo bem, a senhora não precisa me perdoar, porém, nunca mais a senhora ore o Pai Nosso. Quando eu falei isso, ela regalou um olho tão grande para mim, essa diretora, que eu vi que aquilo entrou na alma dela. Porque o Pai Nosso diz, né? Perdoai os nossos pecados, assim como nós temos perdoado. Falei, então a senhora não ore mais o Pai Nosso. E acabei saindo. Aí eu comecei a chorar, que eu vi que eu não conseguia convencer ela para pedir pro menino não parar, quer dizer, de pisar no pé da minha filha. Aí eu fui ficando nervosa. Comecei a chorar. E comecei a chorar e falei, poxa vida. E eu não gosto de falar, dar testemunho pessoal, porque eu fico sempre emocionada. E eu detesto isso, na verdade. E eu falei, poxa vida, eu tô aqui
porque minha filha ficou em torno de 2, 3 anos sem ter um tênis. E porque eu tive um câncer, eu fiquei de cama, eu não pude comprar nenhum tênis para minha filha, que eu não conseguia trabalhar. E agora ela é obrigada, além de ficar em torno de 2 anos, 3 anos aí andando com o dedão para fora, agora ela vai ter que aguentar alguém pisando no pé dela, sentindo dores. A gente não tem paz, tal. Foi muito pesado, na verdade, o episódio. Nossa, vocês não fazem ideia. Vocês que eu tô falando são pessoas que estão aqui, que nos seguem e que têm apreço pela nossa vida, pelo nosso chamado, pelo nosso ministério. Por quê? Porque até aqui na plataforma eu tenho muitos prints de comentários cometendo crime de racismo e preconceito contra a minha aparência e o meu cabelo. Principalmente do canal Cristão Bem Resolvido. Tem um vídeo, né, dessa mulher cometeu o crime de racismo, preconceito, e daquele outro canal Caminhada com Deus, as pessoas que seguem lá cometeram muito crime, gente, contra a minha aparência, contra o meu cabelo, muito, não foi pouco não. É porque vocês inscritos não veem isso, a gente que vê porque tá falando a respeito da gente. E eu vou denunciar mesmo pelo nome. Aí eu peguei, quando eu falei isso pra ela do Pai Nosso, ela regalou um olho, e quando eu falei que da história da doença, aí eu vi que eles começaram a me tratar com mais leveza, só que aí pra mim também já não importava mais, sabe? Aí eu peguei e falei, ó, é isso aí, a senhora não quer chamar o menino? Já que eu sou assim, viu, gente? Eu sou assim. Falei assim pra diretora, já que a senhora tá achando que isso é coisa de rua, só que eu não tinha entendido ainda nada do que tava acontecendo ali, vai vendo. Falei, então eu resolvo na rua, não tem problema nenhum, porque trouxa eu não sou não. Só que é lógico, eu não ia resolver nada na rua. Não tinha nada pra fazer, era uma criança pisando no pé de outra. Fui embora. E fui embora intrigada. Eu falei, meu Deus, eu nunca tive tanta dificuldade num diálogo. Eu nunca passei por isso. Tá muito esquisito essa. Eles não quiseram me entender. Quando eu cheguei em casa, que eu sentei no sofá, que eu me acalmei, nossa, caiu a minha ficha. Que eu tinha sido vítima de racismo. E, tipo assim, é um rombo que você sente na alma. Você sente o peso da injustiça, uma coisa horrível. Que eu creio que Deus permitiu eu sentir aquilo e usar esse cabelo para passar por isso e saber o quanto é horrível e o quanto é doloroso o racismo. Entendeu? Quando caiu minha ficha que eu cheguei em casa, eu tive uma vontade. Eu tive vontade. A pessoa que é vítima do racismo não é muito o meu caso, porque eu não tenho uma pele negra, entendeu? E o meu cabelo antes era um cabelo que eles chamam de bom. Entendeu? Eles chamam de cabelo bom. Então eu nunca tinha passado. Quando eu tive a ficha que caiu sobre isso, eu tive uma fúria dentro de mim tão grande que eu tive vontade de voltar naquela escola e quebrar tudo lá. Porque eu percebi e discerni que aquela enrolação, aquela falta de respeito, de atenção para comigo, era por causa do meu cabelo, da minha aparência. E eu tinha sido vítima de racismo pela diretora da escola. Aí eu fiquei maquinando, né, fazer queixa, voltar na escola para falar sobre isso. Só que o Espírito Santo ministrou em mim. Ele falou, filha, você precisava saber como dói. Você precisava conhecer mais isso, porque Deus já fez experimentar. É muito pesado falar, sabe? Por causa que, tipo assim, a gente que tem Jesus é fácil você vencer tudo isso. Mas quem não tem, a pessoa pode cometer um suicídio ao longo prazo, entendeu? A longo prazo ela pode sim cometer suicídio. Racismo, bullying, tudo isso. Aí você pode falar, mas você também zomba das pessoas aqui na internet. Gente, a gente não zomba da aparência da pessoa pelo que ela deixa se mostrar, mas pelas atitudes dela, entendeu? As atitudes dela que são podres. Atitudes podres, como, por exemplo, criticar o livro de Cantares, mas depois testemunhar de vida sentimental. É lógico que a gente vai rir dessas pessoas numa postagem ou em outra, mas eu tô falando de algo muito sério aqui. Não tô falando de algo bobo e fugaz. Tanto é que esses comentários da internet não me afetaram, né? Eu falo que eu dei print, mas eu não tenho mais. Eu apago tudo no meu celular. Foi algo muito sério que eu passei. Mas aí o Espírito Santo ministrou em mim. Ele falou, filha, você precisava saber o que é isso. Porque você já sabe o que é a solidão. A solidão é algo parecido com o racismo. É uma dor profunda na alma. Onde você está no meio de uma multidão
e tá sozinho ao mesmo tempo. Solidão é coisa que não todas as pessoas já passaram. Poucas pessoas experimentaram a solidão, que é diferente da solitude ou de se sentir solitário. A solidão é algo que dói na alma. E Deus falou para mim, você já experimentou a rejeição, e agora eu quero que você saiba o que é o racismo. A dor do racismo, do preconceito, que é horrível. É terrível, gente. Quando uma pessoa negra é destratada e tratada diferente, ou uma pessoa é destratada e tratada diferente pela aparência dela, entendeu? Ou por uma ideologia de alguém que é diferente da dela. Resumindo, né? Foi horrível que eu passei por causa dos dreads e continuo passando algumas vezes, mas agora eu já tirei os dreads da minha cabeça 2 vezes por causa de racismo, de pessoas queridas até e próximas, que eu relevo, entendeu? Porque elas são fracas, são pessoas fracas que julgam pela aparência, né? Então a noiva de Cantares, ela já chegou logo falando, nem olhe para eu estar morena. Por quê? Preconceito, gente, racismo, porque o sol da justiça me queimou. Ou seja, uma aparência é construída a partir do histórico de vida daquela pessoa. Então toma muito cuidado quando nós vamos julgar alguém pelas aparências. Até o profeta Samuel foi confundido por causa disso e precisou Deus falar para ele, não olhe para a aparência, porque eu escolhi aquilo que não tem aparência para ministrar sobre a minha casa, sobre a minha palavra. E um outro episódio também foi na médica, onde eu fui levar minha filha no médico e eu percebi, sabe quando você passa na enfermagem antes de passar pelo médico? Eu percebi que essa enfermeira me tratou muito mal e fez um descaso muito grande para as perguntas que eu fiz a respeito da saúde da minha filha e tal, principalmente que era num ambulatório aí de saúde mental. Então eu acho que ela achou assim que a minha filha estava passando pelo aquele processo doloroso de desintoxicação, porque eu mexia com algum tipo de droga por causa dos dreads. Então os dreads é associado com a maconha. E tem sentido isso sim, entendeu? Mas não cabe nesse vídeo agora. Aí eu percebi também isso daí, saí de lá do mesmo jeito que eu saí da escola. Tipo, por que ela não quis me entender? Porque antes eu não tinha passado por isso. Antes, aonde eu entrava, eu sempre fui bem atendida, nunca tive problema assim desse tipo, sabe? Mas tipo assim, é nítido a diferença. Como as pessoas te olham e te julgam, você vê a diferença. Até hoje, né? Todos os lugares que eu entro é diferente. Porém, eu não vou vender algo que eu não compro. O meu trabalho que Deus me deu é esse, os dreadlocks, que tem transformado a minha vida, assim, e a minha saúde, principalmente, de forma extraordinária e sobrenatural. Amém? Financeiramente, trouxe dignidade. É o trabalho do meu esposo, gente. Então, os dreads não diz respeito a mim. Eu sou cabeleireira, praticamente. Os dreads apareceu para o Sérgio. Deus entregou nas mãos do meu esposo. E esse cabelo restaurou minha saúde. Me trouxe alegria, me identifiquei. E me trouxe muita alegria. Me trouxe muita alegria mesmo, porque eu me identifiquei. O meu cabelo ele é bem cacheado e black power, né? O meu cabelo ele é assim, black power, aquele cacho que vai fazer. Eu acho lindo, só que eu não tenho saúde para ficar umedecendo e definindo os cachos com creme. Um simples cheiro de creme já me faz muito mal, né? Eu tenho a imunidade baixa por causa do câncer. E então os dreads foi, tipo assim, a minha identidade mesmo. Então é isso, né? Então Deus diz, não julgue pela aparência, chega disso daí, porque isso daí não provém do Senhor, não. Por trás de um cabelo, por trás de uma aparência, de uma tatuagem, tem uma história de vida, né? A tatuagem minha do rosto, por exemplo, tem uma história muito forte para mim, do câncer também. E o câncer me trouxe um melasma sinistro, que pegou toda essa parte do meu rosto aqui. Não dá pra ver. É uma mancha castanha bem escura, mas eu não ligava pra isso, porque eu fiquei tão grata a Deus quando ele me curou, que eu não ligava pra mancha. Só que todas as pessoas que entravam no meu salão vinham falar da mancha. Eu não ligava, mas incomodava pessoas. E eu trabalho com estética. E todas elas tinham a receita, né? Eu cheguei a ouvir, ai, até minâncora tira isso daí.
Falei, poxa, será que vocês estão achando que eu sou relaxada? Eu gastei dinheiro para tirar essa mancha. Além de não tirar, escureceu e esparramou a mancha. Melasma. Toda mulher sabe o que é melasma. E eu cheguei a receber mensagens no meu WhatsApp de pessoas que saíram do salão com tutorial até de homens. Tipo, chegava a notificação e eu ia olhar assim, tutorial de como remover melasma, de como remover mancha. E aquilo foi me entristecendo de um jeito. Aí uma moça me mandou a foto do rosto dela perfeito, limpinho, e falou assim: olha, amiga, eu tô triste, meu rosto tá todo manchado. Aí eu achei que, tipo assim, eu fiquei de cara com isso. Falei, mas aonde está a mancha? Eu tentei levar a sério aquilo, mas era o próprio Satanás usando essa moça. Ela falou, olha aqui as manchinhas de espinha, eu tô pra baixo, tô com depressão por causa dessas manchas. Aí eu falei pra ela, por que você tá falando isso? Porque a mancha quem tem sou eu. Aí um dia foi um rapaz no salão, acho que ele sei lá, ele fala uma outra língua lá. Ele fala outra língua, sei lá, espanhol, sei lá o quê. Aí ele foi lá no salão porque eu queria alugar uma sala na época, mas depois eu desisti disso. E ele era massagista, um homem todo refinado. Aí ele pegou e a gente tava falando da sala e das massagens e tal. De repente ele parou tudo e começou a falar da mancha do meu rosto. Falar, ó, eu vou falar em outra língua, eu vou remover a sua mancha, não sei o quê. Puxa, isso daí pra mim foi a gota d'água. Aí eu gastei dinheiro que eu não tinha pra tirar a mancha do rosto também. E não deu certo, piorou. E o que as pessoas falavam da aparência, né? A aparência da mancha do rosto foi me deixando muito para baixo. Porque não me incomodava mesmo. Eu tava com uma gratidão tão grande na minha alma por ter sido curada do câncer. Só que assim, quando eu passava a maquiagem não tampava a mancha, ela escurecia ainda mais. É muito estranho, porque a maquiagem não tampava o melasma. Pode ter alguma maquiagem que tampa o melasma, mas deve ser muito caro, eu não tive acesso a isso. Ela escurecia e parecia que tinha levado um soco no rosto. Todo mundo falava dessa mancha, gente. Aí eu orei um ano, entendeu? Em torno de um ano, para que o Senhor viesse a me dar uma solução sobre isso. Porque foi uma sequela muito forte que ficou, né? Do tumor que eu tive, do câncer que eu tive no útero. Alterou muito os hormônios e tal. E a minha aparência mudou radicalmente. Aí eu orei durante um ano mesmo, viu? Não tô falando em torno de um ano, tô falando que exatamente um ano para Deus me responder se eu faria ou não essa tatuagem. Quando foi um dia, eu tava sozinha no salão nesse dia e eu fui orar sobre isso, exatamente sobre isso. Para Deus me responder se eu poderia ou não, se eu tinha a bênção, a legalidade do Senhor para mim fazer a tatuagem para disfarçar essa mancha e acabar com essa história de mancha que de fato acabou mesmo. Nunca mais ninguém falou nada. Mas a mancha tá aqui, viu? Não dá pra ver. Pode ver que a tatuagem você quase não consegue ler por causa da mancha. Aí eu orei e Deus me respondeu no instante, no mesmo instante. Assim que eu acabei de orar, pedindo para o Senhor se eu poderia entrar em contato com o rapaz, né, da tatuagem que eu escolhi, e chegou uma notificação no meu celular de uma moça que eu não sei quem essas pessoas que nos seguem no canal. Ela me chamou no WhatsApp e ela falou assim, olha, eu tava orando por você e o Senhor me diz assim, aquela pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, quando olhar para você, não vai olhar e não vai ver a sua tatuagem. Ela vai ver o seu olhar e o seu sorriso. E ela vai ver que Deus está contigo, que Deus é na sua vida. E ela não vai olhar a sua tatuagem. Mas aqueles que não são do Senhor vão conseguir ver somente a sua tatuagem. Não sei se isso é heresia, não me importo também, porque eu preciso ser sincera aqui, nisso que eu tenho para falar. E isso foi no momento que eu acabei de orar. E o Espírito de Deus falou para mim, manda mensagem pro rapaz, filha. Porque eu me importo sim com a sua autoestima. Gente, esse assunto me machuca, porque foi muito sofrimento, sabe? Então toda sexta-feira a gente busca cura interior, juntos, né? Um pastor falou assim para mim esses dias, não meu pastor, um pastor que eu encontrei na rua. Ele falou, você precisa... Tava falando da minha filha, né? Ele falou, você precisa também de cura interior. Eu falei, óbvio, pastor, sei disso. Todos nós precisamos. Quase que eu falei, o senhor também. Mas deixa quieto, né? Porque a pessoa se acha o máximo. Gente, olha a quantidade de pessoas, pastores que se suicidaram.
Aqui na minha cidade, um pastor se suicidou esses dias, esse ano, embaixo de uma ponte. Pastor de igreja. Por causa desse tipo de coisa, porque a pessoa, ela fica focada naquela sã doutrina, e tanto é que esse cara que se matou, acho que era da tal sã doutrina, se eu não me engano, que não pode isso, não pode aquilo. Mas Deus, ele trabalha em nós de forma muito pessoal e de forma muito particular. O que Deus condena é a sensualidade, né? A palavra de Deus condena a sensualidade, mas o estilo é livre. Você pode ter estilo, você pode se cuidar, você pode ser o que você quer, né? Eu não sou a favor de tatuagem, da pessoa sair fazendo tatuagem. Tanto é que quando as minhas filhas, principalmente a Anne, que já é de maior, fala em tatuagem, eu falo para ela, agora não, filha, você vai esperar, você vai orar, você vai buscar de Deus. Entendeu? Então, a Bíblia fala, né, lá em Levíticos, não faça marca sobre o seu corpo em favor dos mortos e tal. Então, a minha opinião sobre tatuagem, que eu nunca dei, é essa, né? Inclusive, eu perdi um irmão no acidente e eu queria escrever aqui o apelido dele, Nego, mas eu não fiz isso. Tenho temor do Senhor, né? Mas aí a pessoa pode interpretar de outra forma a palavra e vir aqui refutar, fique à vontade, porque eu tenho a minha vida particular com Deus. Entendeu? Então, é isso daí. Eu queria compartilhar esse testemunho aí do racismo já faz um tempo e nunca deu. E agora eu vou para um outro assunto, enquanto eu tô aqui, né? É o assunto da idolatria. Então, os vídeos que eu deixei no canal aí sobre a idolatria, parece que a gente é soberbo, arrogante, prepotente e tá julgando religião, mas não é assim, gente. Deus ordena você a falar ou você a se calar. Agora, se Deus não te ordena você a falar ou calar, você precisa buscar essa intimidade com o Senhor, esse discernimento com Deus. E eu vou compartilhar o testemunho da minha cliente também, diretora de escola, né? Então, eu falei da diretora de escola que cometeu o crime de racismo comigo, né? Foi gravíssimo o que ela fez, mas eu deixei isso pra lá, porque Deus falou pra mim que eu tinha que sentir isso que as pessoas passam, né? E vou compartilhar agora o testemunho sobre a idolatria. Eu tive uma cliente que eu atendi ela durante 8 anos, ela era diretora aposentada de escola, e ela ia uma vez por mês no salão, porque ela já era de idade, ela ia com um cachorrinho no colo, uma vez por mês, cortar o cabelo, passar coloração no cabelinho, tirar a sobrancelha. E eu atendi ela dessa forma durante 8 anos. E assim, lá no salão, Deus sempre me usa para falar com alguém, né? Inclusive uma moça que eu me trouxe à memória agora, que eu falava, ela todas as vezes que ela ia lá, eu ficava tipo falando muito, evangelizando ela sobre a vida sentimental dela, e eu ficava constrangida, porque eu não queria falar. Aí eu ia pra cozinha tomar uma água, tipo assim, brigando com o Espírito Santo, eu não quero falar. E eu voltava lá e começava a falar, como se alguém tomasse a minha boca. E essa moça se chateou, ela era católica. E ela não voltou mais no meu salão por causa disso, não aceitou a palavra. E eu só obedeci a Deus, né? Porque se a gente não fala, a gente paga preço. Aí, essa cliente minha, diretora de escola, que foi 8 anos no salão, ela ia com a guia no pescoço, né? Ela era da Umbanda e ela ia com a guia no pescoço. Era uma guia bem grossa. Guia é um colar, assim, colorido. Eu não sei pra que serve, porque eu nunca fui da religião Umbanda, né? Mas eu sei que eles usam essa guia aí. E ela ia com essa guia no pescoço. E depois de... Eu nunca falei nada pra ela, nunca falei de Jesus pra ela. Nunca, 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 nunca. Eu atendi ela em silêncio, ou a gente falava dos cachorrinhos, da vida pessoal. Aí quando foi um dia eu questionei a Deus em pensamento. E eu pensei assim, nossa, eu nunca evangelizei ela. E ela já era de idade. Falei, eu nunca evangelizei ela, Deus. Por que eu nunca falei de Jesus pra ela? E eu fui pro meu quarto e abri a Bíblia e saiu exatamente no livro de Ezequiel escrito assim: a tua língua se apegará ao céu da tua boca, e quando eu te ordenar falar, você falará. Aí aquilo me impactou, porque Deus me respondeu na palavra. E deixei pra lá. Aí quando foi, passou um mês, ela voltou no salão, porque ela ia uma vez por mês. Ela voltou no salão e a gente começou a conversar normal, porque a gente age naturalmente com os clientes, né? Eu vou lá para trabalhar, eu não vou lá para evangelizar. Evangelizar eu venho aqui no canal. Aí eu comecei a falar de Jesus com ela, mas eu não comecei a falar de Jesus com ela. Nós começamos a falar.
de Jesus. E eu lembro que eu falava muito assim, Jesus é a solução, ele é a solução. Eu falava muito isso no meio da conversa. E foi uma conversa assim gostosa, leve, não foi tensa de religião, nada disso. Aí eu sempre levava ela no carro, levava ela para ela, né, entrar com um cachorrinho no carro para ela não tropeçar, não cair. E nesse dia eu não foi diferente, fui levar ela no carro para ela não se embaraçar na hora de entrar no carro. E ela era muito assim, sabe? Diretora de escola, gente muito ética, cheia de princípios, tal. E eu tava com muita pressa de voltar para dentro do salão porque tava um dia corrido de horário e ela jamais ia querer me atrapalhar. Aí ela, antes de entrar no carro, eu já estava na distância de 1 metro dela voltando para o salão, ela me chamou. Ela falou, Silvia, com muita convicção, assim, diferente, eu olhei para trás e ela olhou bem no meu olho e ela falou assim, Jesus é a solução, né? É isso. Eu nunca imaginei que ia viver isso, foi muito lindo. Aí eu olhei para a cara dela, tipo assim, como se ela tivesse me semeando em mim, no meu coração. Eu falei, isso, é isso mesmo, amiga, Jesus é a solução. E entrei para o salão, nem dei tchau de novo, porque era rotina. Entrei para o salão e o que ela falou me impactou. Com a guia no pescoço, da Umbanda e tudo. Aí o tempo passou, deixei isso para lá, achei que não era nada. Aí depois de 1 mês, ela não voltou e o Sérgio lembrou dela, né? O Sérgio falou assim, amor, esse mês a nossa cliente não veio, né? Mencionou o nome dela, que eu não vou expor aqui. Ele falou assim, ela não veio esse mês, né? Eu falei, nossa, é verdade. Esse mês ela tá demorando para vir. No outro dia mesmo, a neta dela me mandou uma mensagem falando, ó, minha avó faleceu. Ela ficou 5 dias no hospital e se foi. Quando falou isso, nossa, eu fiquei impactada demais, emocionada demais, porque a palavra de Deus se cumpriu. No último contato que a gente teve, ela ouviu falar de Jesus de forma diferente, né? Que ele é a solução. E Deus ministrou no meu coração e ele falou assim, filha, ela teve tempo de se arrepender, pôr a casa dela em ordem, 5 dias no hospital e saber que eu sou o Deus que salva, o Deus que cura, que liberta, que transforma, o Deus da vida eterna. E eu tive muita certeza da salvação daquela mulher. Porque ela me falou, ela descobriu ali, ela falou, Jesus é a solução, né? Falei, isso, Jesus é a solução. E a neta dela falou pra mim, ela não quis viver. Ela tinha chance de ficar, mas eu senti que ela queria partir. Então, quando a gente conhece Jesus de verdade, muita coisa perde o sentido, gente, aqui na Terra. Muita vaidade, muita coisa. Quando você tem um contato maior com Deus, como eu tive durante o câncer, dentro da emergência do SUS, você renasce do pó e das cinzas, sabe? E eu creio que essa mulher também passou por isso. Então ela preferiu ficar com Cristo. Ela escolheu Jesus, né? A vida eterna. Não que nós temos o poder de decidir se nós vamos partir ou se nós vamos ficar. Mas eu entendi muito bem o que a neta dela disse para mim. Ela sentiu um desejo ardente de estar com Jesus e assim se cumpriu na vida dela. Então Jesus disse, né? Deus disse para o profeta Samuel, não julgue pela aparência, porque eu rejeitei. Então muita gente que está de fora, que era crente aí, que conheceu essa diretora de escola, acha que ela foi para o inferno, mas não foi não. Ela foi salva, igual o ladrão da cruz. Salvo no silêncio, no anonimato, ali ao lado de Cristo, falando bem baixinho, enquanto aqueles que estavam lá embaixo atirando as pedras nele, gritavam, né? Achando que ele estava indo para o abismo, assim como o nosso Deus. Então é isso, tá? Senti de compartilhar aqui com vocês esses testemunhos e deixar com vocês a reflexão sobre olhar primeiro o que está dentro, não o que está fora. Exceto a sensualidade que Deus condena. A Bíblia enfatiza bem sobre a sensualidade, não tem vez com o Senhor. Mas quando a pessoa tem um estilo, quando ela tem uma marca sobre o seu corpo, um cabelo diferente, cuidado com o que você fala, porque tudo que a gente fala está sendo registrado. Havia um memorial diante deles, né? Lá em Malaquias fala que havia um memorial diante deles e Deus ele vai julgar cada palavra que sai da sua boca. Inclusive julgaram o nosso ambiente de trabalho, porque ali os meninos fumam,
Ali os meninos fazem os dreads, que leva horas e horas, e eles acendem ali o cigarro deles, né? Julgaram a minha filha também, porque ela fuma, mas a pessoa não sabe de nada, né? A pessoa não sabe de nada. Quando o rei Davi estava matando urso e leão, filho, você não sabe de nada. Tem coisa na Bíblia que nem está escrito em detalhes como que foi o processo de Davi, que eu tenho certeza que foi doloroso demais. Matar aquele urso e matar aquele leão. Aí a pessoa fala, ele era valente. Não, não é bem assim não. Deus estava com ele. Nós não temos capacidade nenhuma. Então, todos nós precisamos da cura interior constante. Essa cura é constante, gente. Cura interior, agora eu sou curado, então eu sou o bom. Não existe isso não, viu? Não existe isso não. Isso é engano do inferno. A cura interior é até a volta de Jesus. E esse cabelo me trouxe cura interior, e eu renunciei muita coisa por causa dos dreads, principalmente aquele ar que eu queria passar de sensualidade com mega hair, nada contra também o mega hair, mas eu tô falando agora de mim, eu era assim, então eu colocava o mega hair e pra mim arremetia mais a sensualidade e tal, e os dreads já arremete mais outra coisa mesmo, que é mais só um estilo e vender o meu trabalho, que é o meu sustento, o meu ganha-pão, né? Então Deus, ele permanece fiel. É isso daí. Pro áudio não ficar muito longo, vou parar por aqui, senão vou falar muito. Fiquem todos na paz do Senhor. Beijos.